aí, Rafael, você tocou também num ponto muito interessante quando você disse que essa ideia, né, de que os indígenas estão conectados à Terra, de que ela é vista como exótica muitas vezes. Porque, embora tudo que você esteja falando aqui é perfeitamente compreensível e eu acho que as pessoas que simpatizam com a questão indígena, ou que estudam a questão indígena, ou que são indígenas, né, eu acho que tudo isso faz muito sentido. Mas uma coisa que tem nos preocupado muito é uma conexão que vem sendo feita, né, entre o pensamento indígena e uma ideia de que esse pensamento é idílico e utópico, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai falar do bem viver, até mesmo em sala de aula, no ambiente universitário, aparece essa ideia, poxa, mas tudo isso que vocês estão trazendo parece muito idílico, utópico, muito distante da realidade, muito impossível de ser praticado no mundo em que nós vivemos, né? Eu queria perguntar para você o que você acha desse estereótipo, né? Então, de associar o pensamento indígena, essa conexão com a terra, a uma ideia de exotismo, de utopia. E se você teria alguma luz para dar para a gente como combater esse tipo de argumento. Porque às vezes parece um pouco, não difícil, mas realmente parece um argumento que não tem uma base significativa, mas que aparece constantemente. Sim, é difícil, assim, porque pensando nessa passagem que eu tive, né, quando eu quis virar branco, nos meus comportamentos, quando eu quis fazer isso. Eu mesmo passei alguns textos ter essa reflexão do movimento indígena como tópico, porque era tão distante dessa vida agora que eu estava tentando criar, que eu dizia, é impossível, não tem, eu estou numa correria danada, eu acordo de madrugada, eu preciso de um cigarro, de uma cerveja, de um baseado no final do dia para segurar a pressão de um Rivotril, porque eu passo o dia inteiro performando para o outro, otimizando o meu dia, mostrando, olha como eu sou bom, olha como eu sou competente, eu vou nas redes sociais, olha como eu sou bonito, olha como eu estou legal. No final do dia você está exausto. Você não se conectou de fato com ninguém, você não olhou nem para si próprio, você não consegue nem perceber a roubada que você está, e você tem um coletivo inteiro que está, só é permitido morrer de forma legítima, até na linguagem, de trabalho. Morreu de tanto trabalhar. Você tem uma coisa que é até louvável, né? Então você está imerso nesse ambiente. Aí quando você olha para um indígena te dizendo, olha, querido, mas aqui a gente tem um nível de produção que é o suficiente para nós e a gente não precisa de produzir tanto excedente. Aqui a gente toma uma decisão que é coletiva por consenso. Aqui a gente pega no final da nossa produção material, porque a gente tem carro, a gente tem moto, a gente tem escola, só que tudo que a gente plantou e produziu, do salário dos professores, do agente de saúde, dos agricultores, a gente faz uma poupança geral e a gente divide para as pessoas que naquele mês não conseguiram produzir, não conseguiram uma seguridade social coletiva interna ali, sem imersão nenhuma do Estado. Você só pode chamar essas pessoas de utópicos, porque é isso que eu chamo do colonialismo ter nos tragado, porque primeiro que esse processo de colonização, quando chega aqui, ele não quer a nossa terra, ele quer a nossa alma. Você não sabe, não me dá só a sua terra e se pica daqui. Eu quero que você professe a minha fé, adore o meu rei e fale a minha língua. Então, assim, é uma dominação total e totalizante. Anos depois, continua desse jeito. É um modo de pensar do branco que ele confundiu a causa com a eficiência. Ele conseguiu dominar o mundo todo, ou pelo menos parte do mundo, com essa ideia fechada de conceitos binários, né? O racional contra o sentimento, o corpo contra a mente, a natureza contra o artificial. Ele foi fazendo essa separação aí e ele confundiu. O conceito foi muito eficiente. Ele dominou por arma, ele dominou por religião, ele dominou por ciência. Só que é aquela coisa assim do jogador que usa um tênis e joga boa, uma partida boa, e ele acha que ele só joga bem por causa do tênis. E o branco entrou com isso na cabeça também. A sociedade só dá certo se ela for organizada dessa maneira. O capitalismo nos salvou da pobreza, o capitalismo nos salvou da desigualdade, a democracia formal que a gente tem é o grande sistema, mas ele pode também ser outras coisas. Nem a possibilidade de sonhar a gente se permite. A gente pode extinguir a humanidade, mas a gente não consegue extinguir, não diria nem extinguir, mudar os modos de produção capitalista.
Quando eu digo modo de produção, não estou falando de nada longe, não. Estou dizendo disso mesmo, de você trabalhar que nem um condenado, e você não ter tempo para nada, e você ficar se vendendo o tempo todo, e você transformar o que eram conceitos de uma empresa, a otimização, a empresa tem que lucrar e tal, num conceito pessoal. Eu tenho que dormir bem, naquele horário regulado, e aí você tem essas técnicas malucas aí de como ler mais, como escrever mais e como fazer mais, e você se perde nesse personagem, assim, né? E esse modelo binário que o Branco criou, que ele confundiu a eficiência dele com a causa, só deu certo porque a gente foi assim, transforma qualquer outra diferença de pensar disso em utópico, em exótico. Não, o índio que ele está o quê? Produzindo consentimento, isso não existe. Os nossos grandes teóricos separam isso. Agora é o momento de eu ler, escrever. Eu tenho que agir, depois eu tenho que dar um passo para trás e analisar. Tem um texto maravilhoso do Didi Huberman sobre emoção. Eu chorei minha vida inteira. E a minha vida inteira eu fui ensinado que para ser um intelectual eu não podia chorar, não podia ter sentimento. Essa é uma divisão que transforma o indígena no utópico. Quando o indígena, quando foi para mim assim, é até interessante, eu me tornei um intelectual muito melhor nesse sentido. Eu passei a escrever até mais, com mais profundidade, a ter reflexões muito mais densas e com muito mais número de páginas, até se quiser usar essa métrica, quando eu comecei a perceber que passava também pela conversa com os outros, tá escrevendo e conversando, sabe? A escrita pela conversa, eu estar sentado numa aldeia, eu estar sentado com um amigo, com um colega e estar conversando com ele, eu passar por um ritual, eu me emocionar. Então a gente começa a perceber que você tem outras formas, né? Só que isso, quando um indígena intelectual propõe isso como formas de pensar, de se relacionar, só pode ser utópico, não tem outra saída para esse modelo que a gente criou aí, completamente estapafúrdio. Ele foi eficiente, ele é eficiente, mas ele não é a causa dessa eficiência. Você pode tê-lo, inclusive aí você pega a própria aplicação que a neurociência faz hoje, que eu acho fantástico, que se baseou muito nessa ideia de vamos lá, vamos separar corpo e mente, vamos separar a natureza e a artificialidade. Aí eles começam a implantar um monte de chip na sua cabeça e perceber que não existe aquela coisa, quem tem 30 a mais como eu, né? Essa geração milênio brasileira, não sei nem se dá para a gente classificar assim, mas aprendeu que o cérebro tinha uma divisão, né? O lado esquerdo tomava, acho que, decisões racionais, e o lado direito, decisões criativas e tal. E aí eles implantaram vários modelos de pesquisa maravilhosos. Você toma decisão com o seu cérebro inteiro. A sua amígdala é acionada e te dá um monte de sentimento quando você está sendo analítico e racional. Você é muito concatenado e estratégico quando você está criando uma canção, uma ideia, um pensamento, enfim. E aí o que os índios vêm falar isso. Olha, tem jeito sim. E as pesquisas mesmo de vocês estão comprovando isso. A cultura agrícola é mais produtiva quando ela está do lado de uma floresta preservada, porque cria-se um microclima ali, ao ponto de você aumentar a produtividade. Se você começa a ter técnicas mais naturais, você retira o agrotóxico, que está na mesa da pessoa mais pobre do país, quando ela consegue comer, é a mesa da ministra da Agricultura. É um sistema que a gente montou que não se tornou insuportável. Só que ele é um sistema também muito fechado por causa disso. O branco se convenceu e nos convenceu em vários momentos de que a eficiência que ele tinha, características que criou a sua eficiência, era também a característica que explicava o que deu certo. E não é. Hoje a gente já está vendo. Então, esse modelo que separa o seu corpo da sua mente, que separa você do seu meio, do seu entorno, esse é um modelo que está falido, está na cara que está falido. Os dados estão mostrando isso por qualquer perspectiva. Na literatura, na ciência, nas representações pelo cinema. É isso, você não precisa nem de survey básico. Pergunta para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, como é que ela está se sentindo depois de um dia de trabalho. Assim. Se ela está bem com ela mesma, com o corpo dela, com as relações que ela tem de amizade, com a família.